Glória a Deus. E sabe, queria que você ficasse de pé mais um pouquinho. Sexta-feira eu estava na rua. E aí as previsões dos meteorologistas, né? Dizendo que haveria muita ventania, tempestade igual sexta-feira retrasada. E causa um temor, né? O Luca do Ronaldo, mãe, eu estou ficando com medo no dia da tempestade. E realmente foi assustador, foi muito rápido, né? A mudança do clima na hora. E aí eu escutei as pessoas dizendo, já carreguei meu celular, já está tudo bonitinho, desligue as tomadas da geladeira, da TV, tirei tudo. E eu pensei, eu falei, e quando Jesus voltar, como será? Não haverá tempo para carregar o celular. Não haverá tempo para desligar as tomadas. E sabe, queridos, o que eu pensei também? Que quando os discípulos estavam naquele barco e a tempestade veio, mas Jesus estava ali e a tempestade parou. Nós oramos para que essa tempestade não ocorresse ontem, causando danos às pessoas. E nós podemos orar assim. A terra está seca, ela precisa da chuva. Ela está precisando de chuva. E Deus foi tão bom, e Ele é tão soberano, tão poderoso, que a tempestade não veio, mas a chuva veio. E assim como o nosso coração hoje também precisa da chuva de avivamento, o nosso coração está como a terra seca, árida. Nós precisamos da presença dEle nas nossas vidas. Queria que nós cantássemos essa canção. Ele é soberano na sua vida. Ele foi soberano mais uma vez ontem. Não é do jeito que o homem anunciou, mas é do jeito que Ele quer, que Ele faz. Não é do seu jeito que vai acontecer, mas é do jeito dEle. Porque Ele é soberano sobre a sua vida. Ele é soberano sobre as nossas vidas e Ele cuida de você. Diga, o Senhor cuida de mim. Amém. Vamos declarar essa canção. Glória a Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Diga, absoluto. Olha só, tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo, Tu és soberano, Tu és soberano. Declare sobre a sua vida nessa manhã. Aleluia, absoluto. Sim, Senhor, tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. Diga, e apesar dessa glória que tem, Ele se importa, aleluias, comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Levante sua mão e comece a orar a este Deus que é soberano, que é santo. Ele é soberano sobre a sua vida, meu querido. Ele é soberano sobre a igreja. Ele é soberano sobre a sua casa. Aleluia. E apesar de toda
glória, de toda a glória que Ele tem. Ele se importa com cada detalhe da sua vida. Ele se importa com cada situação. Oh, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Tu és soberano sobre esta casa, Tu és soberano sobre as nossas vidas, Tu és soberano sobre cada família aqui, Senhor. Deus, fala conosco nesta manhã. Deus, que a Tua palavra seja liberada e ela encontre lugar em nós, encontra lugar em nossos corações nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Tá pronto o videozinho aí? Dá para passar? Tá? Assistam esse videozinho rapidinho. Existe uma janela. Uma janela que você talvez queira conhecer. Não do tipo que te permite olhar para o céu. Essa é uma janela que se abre dentro do coração de uma criança. Uma janela de tempo. Mais de 70% de todas as decisões feitas por Cristo acontecem durante uma janela de tempo muito precisa, entre as idades de 4 e 14 anos. E aqueles que aceitam a Jesus durante essa janela estão mais inclinados a permanecer na fé. Mas essa não é uma surpresa, certo? Até mesmo Jesus disse: a menos que nos tornemos como uma criança, nunca entraremos no reino dos céus. Aqui temos uma importante questão. Se 70% de todas as decisões por Cristo acontecem durante a idade de 4 a 14 anos, por que a média do foco de investimentos dos recursos da igreja é de apenas 3% nessa janela? Lembra de quando as crianças vieram para Jesus? Seus discípulos disseram: não perturbem o mestre. Os discípulos olharam de cima para baixo, mas Jesus se abaixou e viu janelas abertas, corações abertos, mentes abertas, sedentas de amor. E ele disse: deixe que as crianças venham para mim, pois o reino dos céus pertence a elas. Na verdade, Deus muitas vezes viu e mostrou o completo potencial das crianças nas Escrituras. Como Davi, um simples pastor de ovelhas escolhido por Deus para matar um gigante. Samuel, um pequeno garoto, foi chamado durante a noite para ser profeta de Deus. Miriam salvou seu irmão Moisés para que ele pudesse salvar o povo de Deus. E Jesus mesmo, que aos 12 anos já demonstrava grande sabedoria entre os adultos na sinagoga. Onde o mundo vê imaturidade ou loucura, Deus vê janelas abertas, ternas, de coração confiável e submissas à sua orientação. Mas as crianças de hoje precisam de nossa ajuda. 1 bilhão de crianças ao redor do mundo, representando metade de todas as crianças vivas, sofrem pobreza física, enquanto crianças em países desenvolvidos vivem pobreza espiritual. Apenas 3% delas veem a vida através de uma perspectiva bíblica. Mas nós podemos trazer esperança. 4 entre cada 5 crianças estão famintas de Deus. E nós podemos ajudá-las a encontrá-lo e despertar o coração que crê que Deus já vê neles. Hoje, nós temos a incrível oportunidade para milhões de janelas abertas. Crianças em nossos lares e ao redor do mundo, receptivas à verdade. Então vamos dar o nosso melhor, onde isso fará muita diferença. Vamos ver e perceber as crianças da mesma maneira como Deus as percebe, porque a melhor maneira de fazer brilhar a luz nesse mundo de escuridão é através de janelas abertas. Visite o nosso site. Ganhe o coração de uma criança para Cristo na sua comunidade ou ao redor do mundo, enquanto a janela ainda está aberta. Aleluia, amém? Esse mês nós estamos falando justamente sobre filhos e vamos continuar no dia 1º e no dia 2 com esse seminário. E nós vamos falar um pouco sobre isso nessa manhã. Há uma janela aberta e nós precisamos liberar aquilo que precisa ser liberado para que no tempo de Deus, no tempo determinado por Deus, entre no coração dos nossos filhos. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1. O tema desta manhã é
pais de joelhos, filhos de pé. Glória a Deus. Está escrito assim: e eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim, Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo, com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: ah, meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava. E o Senhor me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor, e ali eles adoraram ao Senhor. Amém? A história de Ana nos mostra, primeiro, a sua condição, porque não podia ter filhos. A Bíblia diz que ela era estéril. E Ana era uma mulher triste, Ana era uma mulher abatida, amargurada por essa condição. E havia uma outra questão que a incomodava muito. Ana, ela era humilhada por Penina, a outra esposa do seu marido, a esposa de Eucana, pois essa tinha muitos filhos. Até um ponto de o próprio esposo dela dizer: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Né? Porque Eucana amava Ana. Não te sou eu melhor do que 10 filhos daquilo que você deseja? Mas aquilo ardia no coração de Ana, e esta era a sua luta constante, né? Diária. Nós vivemos dias hoje, né? Em nossas famílias que estão sendo destruídas, famílias que estão sendo desestruturadas ou que estão desestruturadas, filhos que moram debaixo do mesmo teto, mas que estão longe dos seus pais. Estão ali, entram, saem, vão para os seus compromissos, voltam, mas estão longe dos seus pais. Pais que trabalham, que suprem as necessidades dos seus filhos, da sua família, que se desdobram até para mostrarem que estão perto, que estão cuidando, mas que estão cada dia mais longe dos seus filhos, das suas famílias. E eu tenho certeza que o que mais arde no coração de Deus nesse tempo, nesse século, nessa geração, é que nós, pais e mães, quando eu digo aqui pais que lutam, que oram, né? Pais de joelho, filhos de pés, é o pai e a mãe. E eu tenho certeza que o que arde no coração de Deus é: pais e mães desta geração, desse tempo, lutem por seus filhos.
Lutem por suas famílias, não desistam deles, não desistam da sua casa, não desistam dos seus filhos. E nós vemos o exemplo dessa mulher que mergulhou diante de Deus. Ana foi intensa com Deus, por causa de um filho, orando, porque ela ainda não o tinha. A Bíblia é muito clara e mostra ali para nós que ela derramava lágrimas diante do Senhor. Houve um momento até que ela foi considerada embriagada. De tanto que ela estava ali pedindo ao Senhor, ela orava com tanta intensidade que até balbuciava. Não dava para entender mais o que Ana falava. E Deus está nos convocando para esse tempo, pais e mães desta geração, para orar, para clamar, para perseverar. Porque muitas vezes nós começamos a orar, mas a gente para. Mas a gente desiste. Mas Deus está nos convocando nesse tempo para orar, para clamar e para continuar perseverando pelos nossos filhos. Porque quem persevera, prevalece. Quem persevera, permanece. Amém? Pais e mães da Betsaida, nesta manhã, nós precisamos mergulhar dia e noite diante do Senhor para orar pelos nossos filhos e lutar pelas nossas famílias. Pais de joelhos, filhos de pé. No capítulo 1, no verso 7, acontecia algo com eles ano após ano. Todas as vezes que eles iam à casa do Senhor, oferecer o sacrifício ao Senhor, lá estava Penina irritando Ana. Eu tenho filhos, você não tem filho. Mas Ana estava ali e se punha a chorar. A Bíblia diz que ela não comia nada. Mas algo começou a acontecer com Ana. Algo começou a mudar dentro dela. Porque Ana se tornou uma mulher de altares. Ela se tornou uma mulher de altares. Irmãos, Deus trouxe muito claro essa palavra no meu coração. Nós precisamos nos tornar pais e mães de altares. Gênesis 12, 7 vai nos falar o seguinte: que o Senhor apareceu a Abrão e disse para ele: darei essa terra a sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Deus está nos chamando nesta manhã para sermos homens e mulheres de altares diante dEle. Eu ministrei essa palavra só para as mulheres no discipulado com as meninas. Quem participa sabe aí dessa palavra um pouquinho. Os altares antigamente eles eram construídos de forma física. Havia inclusive uma forma específica para a construção do altar. Com pedras, com madeira, a quantidade de pedras. E ali era oferecido um sacrifício ao Senhor. Mas hoje nós estamos falando aqui não de um altar de pedras, não de um altar de madeira, não. Nós estamos falando aqui nesta manhã de um altar espiritual, onde nós vamos estar dia e noite nesse altar, clamando pelos nossos filhos, pelas nossas famílias todos os dias. O altar é um lugar de rendição. O altar é um lugar de sacrifício. Também é um lugar de morte. Nós morremos cada vez que nos dobramos diante do altar de Deus. Mas também é um lugar de resposta. Também é um lugar de recomeços. É um lugar de novos ciclos. É um lugar de adoração. É um lugar de entrega. E este altar precisa ser construído
agora, para ontem, hoje. Só que você não vai construir um altar físico. Jeremias 29, 13 diz o quê? Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Ele está dizendo para nós, esse altar precisa ser levantado de todo o coração. Ele está nos chamando a isso. Vocês vão me buscar, vocês vão me achar, é promessa de Deus. Pai e mãe desta casa, Deus está dizendo para nós nesta manhã, busquem a minha presença e vocês vão me achar, quando me buscarem de todo o coração. Levantem nessa manhã, nesse dia, um altar de todo o coração. Ana queria ouvir do Senhor a sua promessa. Ela estava ali, ela se doou, ela se derramou diante de Deus. Ela precisava ouvir do Senhor aquilo que ela queria. Ana não apenas deixou de ser infértil, irmãos. Ana começou a gerar. Não só gerar naturalmente, mas Ana começou a gerar espiritualmente. Eu vou mostrar para vocês. A esperança começa a renascer no coração dela. Ela volta a sorrir. Ela volta a sonhar. A alegria começou a invadir o coração dela novamente. E hoje nós olhamos ao nosso redor. O que nós vemos? Famílias com problemas. De destruição, de brigas, de separações, de quebra de aliança, de desavenças no meio familiar. E quem sabe alguns de nós, pais e mães aqui, nos decepcionamos com nossos filhos, porque nós pensávamos algo para eles, nós imaginávamos alguma coisa para ele, talvez em algum momento ele foi um orgulho para você, você sentiu o orgulho dele, mas hoje você não sente mais. Talvez eles estão distantes, aquilo que a gente sonhava para eles não aconteceu. Às vezes o que planejamos para eles não aconteceu, foi tudo por água abaixo. Talvez a gente olhe para os nossos filhos e hoje, alguns pais, nós não te conhecemos mais, não é? Nós não os conhecemos mais. Talvez alguns estejam longe dos caminhos do Senhor. Mas o que Deus está nos chamando hoje, pais e mães, é para nós nos rendermos diante dEle, para que nossos filhos sejam levantados novamente, para que os nossos filhos estejam de pé novamente. No verso 26 nós lemos que Ana disse: Senhor, eu sou aquela mulher que esteve aqui com o Senhor. Eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo, aquela mulher amargurada, lembra dela? Aquela mulher abatida, aquela mulher triste, aquela mulher angustiada. Mas agora eu não sou mais aquela mulher. Agora eu sou uma mulher que se regozija no Senhor, porque a minha força vem dEle. Agora, Senhor, a minha boca ri dos meus inimigos. Sabe por quê? Está aqui o menino que eu orava. Está aqui o filho que eu orava. Qual foi a última vez que nós oramos pelos nossos filhos? Qual foi a última vez que você orou pelos seus filhos? Nós tivemos um testemunho lá ontem, no nosso encontro, lá no nosso fechamento, de um casal que disse: eu me despertei para orar pelo meu filho, agora é ele que está pedindo para orar por nós. Qual foi a última vez que nós oramos por eles? Mas eu não estou falando daquela oração, dizer: Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este alimento, amém. Não, e é válida essa oração, ok? Mas eu estou dizendo de você se dobrar diante do Senhor, derramai o vosso coração diante dEle,
derramar, e dia após dia, dia após dia. E não pense você, não pense eu, que quando eles casarem, nós vamos deixar de orar por eles. Não, nós vamos continuar orando até que Ele venha, até que Jesus venha, porque essa herança foi deixada para você, para que você cuide. Até que eles se casem, nós vamos orar por eles. E eu quero que nós despertemos nessa manhã, queridos, que você olhe para o seu filho nessa manhã e olhe para ele e diga: é por este menino que eu oro e que eu orava. É por essa criança, é por esse filho que eu estou orando, Senhor. O Senhor nos chama hoje, assim como Ana orava pelo seu filho. Ana, ela não só gerou Samuel naturalmente, ela gerou Samuel espiritualmente. Nós olhamos para esse texto e a única coisa que nos chama mais atenção é que Ana engravidou. Mas não foi esse o maior milagre, queridos. O maior milagre foi que Ana gerou seu filho espiritualmente. E é isso que o Senhor está nos chamando nessa manhã. Gere os seus filhos espiritualmente. Nós temos as janelas, nós acabamos de ver aí. Nós precisamos aproveitar essas janelas e gerar, e declarar, e profetizar. Você vai ser bênção, você será um homem de Deus, você será uma mulher de Deus, você será cheio do Espírito Santo. Meus netos serão cheios do Espírito Santo, meus filhos serão cheios do Espírito Santo, a sua casa será cheia do Espírito Santo. Assim que Samuel nasceu, ele foi apresentado ao Senhor. E a Bíblia diz que na sua mocidade, ele já ministrava ao Senhor. Ana gerou Samuel espiritualmente. Gere os seus filhos espiritualmente. Gere, declare, quebre as correntes, as fortalezas na vida dele. Tudo aquilo que Satanás tem lançado sobre eles, sobre a mente deles. Quando seu filho chegar da escola, pega lá ele. Senhor, em nome de Jesus, eu quebro tudo aquilo que foi lançado sobre ele nesse dia na escola. Irmãos, eu fico bobo, hoje o que mais tem na escola é bullying. É as pessoas depreciando outras. Um casal que estava me contando ontem. A filha dela vai para a escola, e aí uma menina chegou e falou: você é muito feia, o seu cabelo é muito feio. E aí a criança aquilo vai entrando, vai mexendo com as emoções. Daqui a pouco ela precisa passar num psicólogo e tem que ir no Ronaldo para ajudar, para mostrar: não é assim. Você é amada de Deus, você é criação de Deus. Quando Deus te criou, antes mesmo de você ser formada no ventre da sua mãe, Ele já sabia que você existiria. Então, quando seus filhos chegarem, ore por eles, clame por eles, ore sobre a mente deles, declare: está quebrado em nome de Jesus. Toda seta de Satanás, ideologias mentirosas, ideologias contrárias à palavra de Deus. Declare que seu filho, antes de ser seu, ele pertence ao Senhor. Comece a quebrar as fortalezas que estão sobre a vida dele. Tudo que tem tomado a mente, o coração, as emoções dos seus filhos, nós precisamos quebrar em nome de Jesus. E assim como Ana orou, gerou no mundo natural e espiritual, nós precisamos gerar essa geração também. Você vai olhar para o seu filho e vai dizer: era por este menino que eu orava, Senhor. Assim como Ana fez. E à medida que nós somos declarando as verdades espirituais sobre a vida deles, é nesse momento que eles vão ser lançados como flechas na mão do guerreiro, gerando
essas vidas, gerando seus filhos no mundo espiritual, o primeiro lugar onde nós devemos lançar os nossos filhos é no altar de oração. Comece a lançá-los ali. No altar você pode gerar seus filhos. No altar de oração. Abençoe seus filhos no altar de oração. Lance-os como flechas no altar de oração. Libere os seus filhos para aquilo que Deus tem para eles no altar de oração. Eu só citei aqui 4 motivos para você estar diante do altar de Deus, para levantar um altar de Deus pelos seus filhos. E quantas coisas mais nós temos para orar, para clamar. E quando nós levantamos esses altares, queridos, eles são marcados, eles são memoriais diante do Senhor. Eles são marcados por restauração e se tornam memoriais diante do Senhor. Êxodo 17:15 diz que Moisés edificou um altar e ele disse o seguinte: o nome desse altar será: o Senhor é a minha bandeira. Mas por que o Senhor é a minha bandeira? Moisés, ele quer mostrar para nós, a palavra de Deus quer nos mostrar, em nome de quem Moisés estava lutando. Quando você se dobrar diante do Senhor, quando você se dobrar e começar a levantar, a clamar, a interceder pelo seu filho, e ali, com toda a intensidade do seu coração, querido, não é sozinho que você está lutando, o Senhor está lutando por você, o Senhor está lutando por mim. E assim como Moisés disse, e levantou aquele altar ali, disse: o Senhor é a minha bandeira, na sua casa haverá uma bandeira hasteada que declarará que o Senhor luta pela sua casa. É no mundo espiritual que nós podemos gerar. E quanto tempo vai durar isso? Continue orando. Não pense no tempo. Continue clamando, não pense no tempo. Moisés mostra em nome de quem ele caminha. Ele mostra que a guerra contra os seus inimigos, ali foi levantada uma bandeira em nome do Senhor. Porque é por Ele que eu guerreio, é com Ele que eu guerreio, é por Ele que eu vou vencer e é com Ele que eu vou vencer. É por Ele que você luta em oração. É por Ele que você luta as causas da sua família. Mas Deus está nos despertando nesta manhã. Levantem pais e filhos. Levantem pais, orem pelos seus filhos. Clamem pelos seus filhos. Assim como o Senhor também nos convoca a levantar um altar ali, onde o Senhor é a nossa bandeira. Ele nos mostra, esta casa sabe em nome de quem ela está lutando. Há um governo sobre a sua vida. Há um governo do Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida. E se você permanecer, se você prevalecer, Ele nos dará a vitória em Cristo Jesus. O problema, irmãos, é que a gente começa e a gente para. Nós precisamos permanecer. Nós precisamos seguir em diante, continuar orando e continuar clamando. Meus filhos estão debaixo do governo do Senhor. Os seus filhos estão debaixo do governo do Senhor. Nós levantamos uma bandeira nessa manhã, Pai. É a bandeira de que se levanta uma geração de adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. E esses filhos são os meus filhos, são os nossos filhos. Aleluia. Nós precisamos perseverar. Diga comigo, eu preciso perseverar. Se eu não perseverar, eu morro.
se eu não perseverar, eu vou morrer espiritualmente. Nós precisamos perseverar. Irmãos, orar não é fácil, não. Quem acha que orar é fácil? Orar não é fácil, não. Quem todo dia acorda, diz assim, eu estou com aquela vontade de orar. Quem é que acorda assim? Ao contrário, né? Eu já não estou com vontade de orar. Orar não é fácil. Vamos para um churrasco. Todo mundo... Vamos pegar o carro e vamos para um churrasco, não é? Vamos para uma festa, vamos para um evento. É assim. Mas Deus está nos chamando para perseverar em oração. Deus está nos convocando para perseverar pelos nossos filhos. Pais e mães, não desistam dos seus filhos. Ore, interceda, porque em todo tempo está vindo seta de um lado, seta do outro, seta da frente, seta de trás. Mas quando nós guerreamos, nós levantamos esse altar de oração, há uma cobertura sobre os seus filhos. E essa cobertura não é sua, a cobertura vem do céu sobre a vida deles. É isso que nós precisamos fazer. Está desanimado para orar? Quem está desanimado para orar aqui? Responde você e para Deus. Eu não tenho nada com isso, não. Vai desanimado mesmo, irmão. Tem que orar desanimado mesmo. Sabe por quê? Porque quando chega lá, eu costumava dizer na aula de batalha espiritual que a gente tinha, o motorzinho, ele começa a aquecer, né? Ele começa a ligar, e vai ligando, e vai ligando, e vai esquentando, e vai esquentando. Daqui a pouco você está, e Deus começa a agir na sua vida. É isso. Mais uma dica para você. Tem dificuldade de orar? Vem terça-feira aqui orar, irmão. Os irmãos vão te ajudar aqui em oração. Os irmãos vão te impulsionar também. Vamos lá, meu irmão, é assim. Orou 10 minutos, cansou, levanta. Começa a andar para essa igreja aqui e vai declarando e vai profetizando. Amém? Sabe, levanta, não. Porque nós temos a facilidade de nos animar para fazer todas as coisas, menos orar. Nós temos a facilidade de nos animar para tudo que nós somos convidados. É ou não é? Não é? Estou falando mentira? Então, vamos orar? Oh, aí, ó, tá vendo? Só ouvi duas vozinhas aí. Vamos orar, irmãos? Oh, glória! É isso, Deus quer nos despertar. Não desista, persevere, profetize, declare. Que haja conserto na minha vida, na minha casa, na minha família. Que haja conserto na sua casa. Gideão, quando saiu para uma batalha, a primeira coisa que ele fez foi levantar um altar ao Senhor. Antes do seu filho, porque hoje, irmãos, seu filho, nossos filhos, eles vão para a guerra todos os dias. Essa é a verdade. Guerra na mente, guerra nas emoções, porque está tudo de ponta cabeça, está tudo maluco, está tudo ao contrário. E nós ainda somos chamados de os pais tradicionais, tá? Conservadores. Há uma batalha acontecendo na escola. Há uma batalha acontecendo na escola com seus filhos queridos. Então a gente precisa se levantar, nós precisamos nos levantar como soldados do Rei Jesus e declarar que há um exército que luta pelos nossos filhos, e enchê-los e declarar sobre eles todos os dias. Você vai para essa guerra, mas o Senhor vai com você.
Você vai para essa escola, mas o Senhor vai com você. Você vai para o seu trabalho, mas o Senhor vai com você. Aproveite as janelas que nós vimos aqui e libere palavras do céu sobre os seus filhos, sobre a sua família. Nós temos que entrar nessas janelas que ainda existem e profetizar sobre a vida deles. E declarar: vocês são do Senhor, nada os roubará da presença de Deus. Amém? Eu quero dar 2 exemplos para nós nessa manhã. De uma mãe que clamou pela sua filha. E de um pai que clamou pela sua família. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Pai e mãe que entendeu que eles precisavam lutar pelos seus filhos. Pais e mães que entenderam que eles precisavam estar de joelhos para que esses filhos estejam de pé. Mas eu já oro há 30 anos, Vera, pelo meu filho. Continua orando, meu irmão. Nós temos que continuar orando. Eu já oro há 10 anos, continue orando. Eu oro há 6 meses, continue orando. Continue orando. Clamando ao Senhor. Mergulhe na presença dEle, se necessário, todos os dias. E é necessário. Dia e noite. Porque Satanás está aí pronto para pegá-los, pronto para enganá-los, pronto para levá-los por caminhos que não agradam o Senhor. Mas nós temos uma chave nas nossas mãos. Podemos abrir essas janelas e liberar o poder de Deus sobre a vida deles. Amém? Podemos abrir essas portas e liberar o poder de Deus sobre a vida deles. Liberar unção. Liberar a graça de Deus sobre a vida deles. 15, verso 21 diz: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Quem sabe esse horrivelmente endemoniada para você seja: minha filha ou meu filho está nas drogas, Senhor. Meu filho e minha filha está tentando se suicidar, Senhor. Meu filho e minha filha, nós não sabemos mais quem é, Senhor. Nós não conhecemos mais. Minha filha, meu filho perdeu a identidade por causa de todo o bombardeio que tem vindo do mundo contra ela, contra ele. Ela não sabe mais quem ela é. Meu filho e minha filha está perdida, Senhor. Meu filho e minha filha foi embora de casa, Senhor. Meu filho e minha filha não querem mais saber de mim. Quem sabe são essas situações e outras mais que eu não citei aqui. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra alguma. Então os discípulos aproximando disseram: mande essa mulher embora, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos.
Jesus exclamou: mulher, como é grande a sua fé, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela foi curada. Irmãos, aqui está uma mãe, como eu, como você, que tem seu filho, sua filha. E essa mulher começou a clamar por Jesus. Outras versões dizem assim, que ela se ajoelhou diante de Jesus. Ela se dobrou diante de Jesus. E ela: Senhor, me ajude. Minha filha está endemoniada, minha filha está perdida. E quando Jesus, essa mulher não era uma mulher judia, não era uma mulher que fazia parte do povo escolhido de Deus. E é nessa condição que ela está aqui. E ainda por cima era mulher, que naquela época era totalmente desvalorizada. Tinha, o lugar dela era aquele, pronto. Mas essa mulher, ela foi corajosa, irmãos. Mulheres de fé e coragem. É um tema do nosso discipulado também. Mulheres de fé e coragem. Uma mulher de fé, uma mulher de coragem. Ela foi, ela enfrentou todas as barreiras. Ela disse: Senhor, a minha filha precisa de Ti. O meu filho precisa do Senhor. E Jesus diz: mas primeiro eu alimento os filhos. Irmãos, o que essa mulher disse foi: Senhor, nem que for um pouquinho que o Senhor der, a minha filha será livre. Nem que for um bocadinho, como diz nós mineiros, nem que for um bocadinho que o Senhor der, a minha filha será liberta. E por causa daquilo, Jesus, a tua filha já está livre. O teu filho está livre. Porque você foi corajosa, porque você entrou, você se dobrou diante de mim. E porque você se dobrou, a sua filha está de pé agora. Irmãos, é isso. Deus está nos chamando a isso. E você que não tem filho ainda, já ora por eles. Já clama por eles. Ana orou, ela não tinha filho. E ela já orou pelo filho que não existia. Aleluia. E ela persevera. Persevera. Diga comigo: eu preciso perseverar pelos meus filhos, pela minha família. 1 Samuel agora. Agora nós vamos falar de um pai. Um pai que ficou destroçado, destruído. Por causa do que aconteceu com a sua família. Capítulo 30. Verso 1. Irmãos, está tudo aqui na Bíblia. Mas quem inventou esse negócio de pai e mãe ter que ficar orando por filho? Está tudo aqui na Bíblia. Quem que inventou isso? Foi o pastor? Não, está aqui. Verso 1 diz: aconteceu que ao terceiro dia, o pessoal do louvor pode subir. Quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres, seus filhos e as suas filhas haviam sido levadas cativos. Toda a família de Davi, dos homens que estavam com ele, foram levados. Mas a Bíblia está dizendo aqui: então Davi e o povo que estava com ele
ergueram a voz e choraram. Choraram. E choraram um pouco mais. E choraram um pouco mais. Até não terem mais forças para chorar. É isso que Deus está nos chamando nesta manhã. Chorem pelos seus filhos. Chorem pela sua casa, clame pela sua casa, porque será levantada uma bandeira na sua casa, e essa bandeira será levantada em nome do Senhor Todo-Poderoso. Clame por eles, clame, interceda, declare, profetize, e o Senhor trará restauração sobre a tua casa. Pais e mães desta casa, levantem-se nesta manhã. Não desistam da sua casa, não desistam dos seus filhos, porque Deus, Ele não desiste de nós jamais. Deus, Ele não vai desistir de você jamais. E o que Ele libera sobre nós é isso nesta manhã. Vocês também não desistam dos vossos filhos. Não desistam da sua família. Persevere, 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 até que algo aconteça no mundo espiritual. Até que algo aconteça. Eu vi uma história, já vou terminar já nessa semana, de um pastor de uma igreja nos Estados Unidos. Eu só esqueci o nome dele agora. É um nome meio complicado, então nem vou inventar falar. E um dia sua filha chegou e disse: pai, eu vou embora. Eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de reino de Deus, de nada, eu vou embora. E deve ser muito triste quando um filho chega e diz isso. E aquele homem ficou, não sabia o que fazer. E ela foi embora, pegou as coisas dela. Como o filho pródigo foi embora, ela também foi. E os dias foram passando. E um dia ele pegou o telefone, conversou com alguém, chorou e desabafou. E essa pessoa disse para ele: pastor, deixa essa menina para lá. Deixa essa menina para lá, ela não quer saber mais do Senhor. Você fica aí chorando, abatido. Deixa ela para lá. E um dia ele foi para o culto, chegou na igreja, e havia várias mulheres na igreja, e uma dessas mulheres disse: nós não fizemos algo ainda pela vida da filha do pastor. Nós não entramos em guerra pela vida dela. E aquele povo começou a clamar, a interceder e a dizer: nós repreendemos o mal, tudo que está envolvendo aquela filha, tudo que levou ela para as drogas, para a prostituição, nós quebramos agora. E eles oraram, 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 até não terem mais forças. E no outro dia, a campainha toca. A filha dele foi direto para ele, chegou na sua casa e disse: aconteceu alguma coisa nessa noite, pai. E ele falou: é sério, filho? Falou: o que aconteceu? Eu fui tomada por um quebrantamento tão grande. Na minha condição de pecado, eu reconheci que eu era pecadora, que eu falhei com você, que eu falhei com a minha mãe, que eu falhei com Deus, mas agora estou aqui de novo e eu quero voltar para o Senhor e para a minha família. Enquanto aqueles irmãos oravam, ela foi resgatada. Foi gerada novamente no mundo espiritual. Pais e mães desta casa, dobrem os vossos joelhos para que os seus filhos estejam de pé. Amém? Vamos ficar de pé. Quero convidar você para vir aqui à frente, para nós orarmos, para nós clamarmos, porque nós precisamos, eu sou a primeira a estar aqui. Nós precisamos, Senhor, de clamar. Nós precisamos.
Eu sei que você vai olhar um dia para o seu filho e vai dizer: é por você que eu orava. E se você chegou até aqui, foi porque o Senhor te trouxe até aqui. Foi porque o Senhor te conduziu até aqui. Aleluia. Oh, sim, Jesus, venham, vamos orar. Fecha os teus olhos aqui na frente. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinha nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o Comece a orar aí no seu lugar. aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada no ar, não temas, sou
levante o seu clamor ao Senhor agora. Comece a levantar o seu clamor ao Senhor pelos seus filhos, pela sua casa, pela sua família. Comece a declarar na mente deles agora. Oh, eu queria que o Paulo viesse aqui também. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Senhor, nós declaramos sobre os nossos filhos. Profetizamos sobre a vida deles, que eles são do Senhor, que eles pertencem ao Senhor, que antes deles serem nossos, eles são teus, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos nesta manhã, nós declaramos que os meus filhos, os nossos filhos são teus, e eles serão colunas no templo do Senhor, colunas na tua casa, colunas para te servir. Oh Deus, eles serão cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Dá, Senhor, um espírito de discernimento para eles, dá um espírito de discernimento, de poder, de autoridade, para eles discernirem entre o bem e o mal, entre aquilo que é certo e o que é errado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nesta manhã nós declaramos que cada casa aqui, que em cada casa aqui se levantará, arvorará agora uma bandeira do Senhor, uma bandeira. Oh Senhor, nós declaramos, porque o Senhor é a nossa bandeira, porque nós lutamos no seu nome, nós batalhamos no seu nome, nós guerreamos no seu nome. Haverá uma bandeira sobre a casa de cada uma aqui, e a tua palavra diz que praga alguma virá contra a nossa tenda, mal algum nos sucederá, em nome de Jesus. Que os nossos filhos estão cobertos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro. Nós os abençoamos na infância, ou na pré-adolescência, na adolescência, na juventude, e quando eles forem adultos, abençoamos nossos netos, em nome de Jesus. Que se levante uma geração que se dobra diante do Senhor, que se rende diante do Senhor. Nós declaramos, Pai, guarda os nossos filhos, coloca anjos ao redor dos nossos filhos, coloca anjos, cobre a mente de cada uma aqui, nas escolas, nas pré-escolas, oh Deus, no ensino médio, no ensino fundamental, na faculdade. Senhor, cobre eles com teu sangue, cobre cada um com teu sangue.